da Semente ao Bosque é um projeto que procura... É um projeto que está direcionado para crianças do primeiro ciclo, uma intervenção em escola, num contexto escolar, neste caso aqui que estamos a intervir em Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, em 2 escolas. E este projeto procura cruzar várias dimensões, nomeadamente a parte da dimensão da ecologia com as artes. Achamos que há aqui uma relação que pode ser muito bem estabelecida entre aquilo que é o universo mais real e mais tangível com o universo abstrato. E a natureza, ou a ecologia e um mundo mais ecológico, pode-nos dar aqui uma avalia sobre isso. E os exercícios que nós fazemos, ou os desafios que nós lançamos aos miúdos, parte por uma dimensão muito física, que é a construção, de facto, de uma pequena floresta, de um microbosque, um pequeno bosque na escola, no pátio escola. E aqui estamos a falar de um contexto muito urbano, portanto, na cidade de Setúbal, em que queremos, no fundo, criar aqui e reflorestar Setúbal, partindo da própria escola dessa reflorestação. E depois, a parte toda pedagógica que nós tentamos incluir nisto, para além da relação com a natureza, com o desenvolvimento do microbosque, as plantações, as colheitas, tudo tem direito a isso, procuramos criar aqui uma dimensão mais utópica de vivência neste espaço, abrindo um bocadinho o espectro para a criação artística e para a parte artística e para uma abstração. Porque acreditamos que quando nós criamos com a natureza, conseguimos sentir-nos de alguma forma parte dela e é de aí que vai nascer a vontade de dar valor e de respeitar. Tentam cortar aqui nesta zona, não aqui. É este o nosso objetivo quando trabalhamos com as crianças, que elas sintam que são parte da natureza e que cuidando da natureza estão cuidando-se elas próprias, estamos cuidando de nós. O bicho gambusino, que se divide em 2 dimensões. Uma dimensão que é a construção de gambuzinos, que é esse ser imaginário da nossa infância. Que é a oficina com a que já trabalhamos há mais tempo e que é este imaginário de uns seres que habitam um bosque, que toda a gente ouviu falar, mas ninguém conhece bem, e então apelamos à imaginação para criar o gambuzino que tu tens na tua cabeça, como é que eles poderiam ser, e aproveitamos para falar de biodiversidade, de respeito de todos os seres que habitam conosco na Terra, de familiarização com os materiais naturais, que na realidade não são muito comuns nos nossos dias numa cidade, mas que depois toda a gente fica fascinada porque realmente entre as sementes, as raízes das canas, os ramos de árvores, troncos, pinhas, coisas diversas e usar a imaginação de cada um com a sua criatividade. Tem também uma orquestra, o ensemble de gambuzinos, que são os gambuzinos maiores sonorizados. São troncos de várias natureza, figueiras, oliveiras em particular, e que são sonorizados e que as crianças são convidadas a tocar com eles e a despertar neles aquilo que é a alma deles com o som. As crianças podem manipular e podem escutar o som dos gambuzinos. E depois tem uma parte de orquestração, com umas partituras gráficas. No fundo tem sempre esta dimensão de trabalhar, a ideia do projeto como um todo é trabalhar em continuidade, ligar a agroecologia com a dimensão artística e no fundo tem este lado pedagógico de educação ambiental ou sensibilização para a ideia da preservação dos ecossistemas, da biodiversidade e da importância, no fundo, dos espaços verdes em contexto urbano. Ensino, lápis. Queres fazer um monstro? Aqui este. Eu vou fazer um monstro com este meu. É muito giro. Não, eu faço uma, faz um monstro. Nestas escolas criámos uma nova oficina à qual chamamos Lusco-Fusco. Lusco-Fusco, uma oficina que nós também já desenvolvemos nas escolas, criámos especificamente neste contexto deste projeto da Semente ao Bosque, que é uma oficina que assenta no Teatro de Sombras. Liquid, olha.
Nós gostamos de misturar um bocadinho estas duas dimensões entre aquilo que é a parte mais oficial, em que os miúdos desenvolvem conteúdo ou desenvolvem objetos. Neste caso, eles são intervenientes na criação do cenário, parte do cenário e as marionetas, através de uma história que nós temos de base. É um processo de estampagem em tecido com elementos naturais que são flores ou folhas colhidas mais frescas e com um martelo fazemos uma estampagem no tecido que serve depois de cenário para a criação dos outros objetos e a encenação de uma pequena peça de teatro. E depois, uma segunda dimensão, a parte mais performativa, que nós então fazemos o próprio teatro de sombras. Agora do lado do público, agora do lado dos que estão a manipular os Esta é fantoches, uma por exemplo. capuchinha, que é uma flor e uma folha que se pode comer nas saladas. Na verdade, o fungo também é comestível. E há para aí mais umas azedas, que vocês conhecem as azedas, não é? Não borrar aqui a pintura e vou apanhar isto. Cheira bem. Esta aqui deve cheirar bué bem. Cheira bem. Já, ficou bem vivido. Já, tem parecido a esta. Olha lá, parece mesmo... Um papel. Nas pódios. Uau. Olha, temos ali Ou não está no meio para fazer. Não estás muito à frente, se calhar. Isso é do David. Na noite em que Max vestiu o seu fato de lobo e começou a fazer travessuras a torto e a direito, a sua mãe chamou-lhe monstro! Aí, Max ficou com muita vontade de aventuras e entrou nessa floresta até chegar a um oceano onde encontrou um barco com o seu nome, um barco só para ele, no qual partiu a navegar Tá bom? Sim, ela não quer. Dá para dois pezinhos. Vá, meninos, bora! Eu vou ali só ver dos outros três, está bem? O Segredo das Sementes é uma oficina de biodiversidade que trabalha à volta das sementes e um bocadinho tentando olhar para o mistério da semente. Essa semente é uma coisa muito pequenininha, mas que guarda lá dentro uma informação gigante. Parte também da revelação ou de procura daquilo que são os elementos mais ínfimos da semente. Amplificar ou ampliar aquilo que são as imagens da semente, ampliar e amplificar aquilo que é o som das sementes. Começa a descobrir coisas que normalmente não conseguimos observar. Então nós temos umas mesas que parecem assim um mobiliário japonês, baixinhas, ao nível do chão, em que nós ficamos sentados com as crianças e elas são sonorizadas. Portanto, as crianças são convidadas a tocar em tempos amplificados sementes, uma pequena peça de composição em que as sementes são um instrumento. E depois, numa segunda parte, amplificamos com umas lupas muito grandes, amplificamos as sementes. Isto aqui parece uma minhoca. Olha, essa ideia é mais estranha. Parece. Por que achas que tem esses picos? Cuidado que tem picos. Segura. Posso ver? É uma semente saltitona. Quando tu metes a lupa, parece muito maior. São projetadas, a aplicação é projetada no chão, onde depois os miúdos são convidados a desenhar e a fazer assim um
uma abstração sobre esta amplificação muito grande da própria semente. Aqui temos a forma da semente e a cor e as texturas ampliadas. Amplia de uma forma que os miúdos nunca viram, não é? No fundo, um grão de milho, uma semente, que às vezes muitas delas são milimétricas, têm assim 1 milímetro, meio milímetro, acabam por ficar ampliadas num projetor de vídeo com, imaginem, meio metro. Então isto realça uma série de texturas, cores que não são visíveis a olho nu, obviamente, e depois o que acabamos de fazer é tentar que isso seja transposto para um papel com uns riscadores grandes, com uns pastéis atados a umas canas, e os miúdos em pé e à distância, com a projeção, vão tentando fazer contornos dessa semente. Que é esta parte de criatividade, mas que vem dessa semente e dessas formas que normalmente não conseguimos observar, mas que conseguimos descobrir através desta oficina. Há aqui algumas formas que estão exageradas e sobrepostas. Estás a filmar? Estou. Eu não sabia O nosso trabalho à volta dos insetos polinizadores. Foi claramente uma mais-valia para a nossa escola em vários aspectos. O primeiro que eu realço é fazer de um canteiro inativo e sem utilidade física apropriada um espaço cheio de vida, de vida vegetal diversificada que veio alegrar a nossa comunidade educativa no seu geral. Sabermos respeitar a diversidade de plantas neste espaço, acolhê-las, criá-las, orientar as crianças no respeito pela natureza e pelos outros, foi claramente um objetivo conseguido. Da mesma forma, os ateliês que foram propostos foram de excelência, tanto para os alunos, criando-lhes uma noção de interdisciplinaridade em que foram abordados, a partir deste espaço, as expressões, a matemática, o português, a cidadania, muito vincada, e o mesmo também em relação aos encarregados de educação e às famílias, que viram nesta oportunidade mais uma oportunidade de vinda à escola, de comungar com a escola, com os seus educandos, com os seus professores e com a entidade que proporcionou todo este envolvente. Elas não entram porque a mãe põe um ovo lá dentro e tapa com uma tampinha. Vai nascer, abre um buraquinho desde dentro e sai. Sim, consegue abrir uma portinha para sair. Cada pedacinho. Esta é a vespa. É a vespa que nasceu, morreu, que nasceu daqui. Grande rolo. Quando o projeto nos foi apresentado, havia assim ainda alguma mística, não é, em relação à temática que ia ser desenvolvida. No entanto, a partir do momento que nós nos reunimos com a Ângela e com o Tiago, as coisas começaram a aparecer um bocadinho mais e a sermos um bocadinho mais transparentes nos vários conceitos que estavam inerentes. Assim, quando houve o tal agendamento das sessões e tudo, e houve muita flexibilidade ao longo de todas as sessões, desde o início do projeto, o que foi bom, julgo, para os dois lados, para nós como professores e para mim em particular, para a minha turma foi benéfico, foi uma mais-valia para a minha turma, porque nós sabemos que as crianças precisam muito do espaço do ar livre, e o que nos acontece muito, no primeiro ciclo, isso é por vezes nós temos um programa a cumprir e por mais que queiramos planificar alguns conteúdos e intercalar um bocadinho com o exterior, com dar-lhes alguma liberdade nesse sentido e de serem eles também a projetarem um bocadinho os gostos e as preferências para o que temos que trabalhar, por vezes ficam um bocadinho com as pernas cortadas e dali até tiramos às vezes outras ideias, tem muito giro para fazer com eles, ou seja,
Isto às vezes poderia ser, a partir do que se faz em sala vamos fazer uma coisa cá fora, mas não, nós aproveitámos também o que se fez cá fora, e podemos dizer assim, para também transportar para a sala. Eu quero mais fazer. Mais, porque ele está um pouco mais seco. Está um pouco mais seco. O que eu sinto é que as crianças na escola têm, evidentemente, conteúdos de ciências que trabalham à volta das sementes, da reprodução das plantas, da polinização, mas que às vezes não há esta oportunidade de sair da parte teórica e ver que aquilo realmente existe na natureza, existe na realidade. E o que sinto é que elas às vezes ficam surpreendidas porque efetivamente já ouviram falar disso nas suas aulas, mas é quase como que aquilo dá uma luz, eles descobrem, afinal nós já tínhamos falado da polinização, mas isto é que é a polinização. E eu acho que funciona como um complemento ao que eles trabalham na escola e que muitas vezes até as próprias professoras ficam estimuladas para olhar de outra maneira para as temáticas que elas têm que trabalhar, ou seja, é uma ferramenta para sair um bocadinho da caixa e para ter uma visão do lado de fora da criatividade, do entusiasmo e do encantamento que na realidade as coisas têm, porque quando estamos a falar de polinização aquilo é um milagre, né? Mas se tu estás a ler um livro de texto, se calhar não consegues perceber que aquilo realmente é um milagre, ou seja, falta ferramentas e oportunidade de ter outros materiais e outras formas de aprender e de olhar para estas coisas. Todos os dias acabamos por ter assim um confronto com notícias que nos mostram uma perda brutal da biodiversidade, ou seja, todos os dias aparecem espécies que estão em risco de extinção ou quase extintas, mas por outro lado, ali num nicho qualquer que está meio em processo de abandono, entre aspas, mas em que se deixa a natureza atuar por si, descobre-se que uma espécie que estava quase extinta ou estava mesmo extinta, afinal não está extinta, ou até se descobrem algumas espécies novas que ninguém conhecia, né?